Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Hoje, sexta-feira santa, mas nós estamos ao vivo aqui para vocês. Dia de oração, de reflexão e também de se distrair um pouquinho, esfriar um pouco a cabeça, né? E botar muita fé que a gente vai sair de toda essa história de coronavírus, se Deus quiser, em breve, tá? Olha, vamos começar atualizando os casos. Esses números sempre são muito tristes, não é? Mas a gente está nessa fase ainda de ascendência da curva. A Secretaria da Saúde, as secretarias da saúde atualizaram por volta de meio-dia esses números para 18.176 infectados, casos, né, de pessoas atingidas pelo coronavírus e 960 mortos, ou seja, a gente está, né, por um triz para chegar aí a 1.000 mortos, infelizmente, viu? Mas olha, também tem umas coisas muito positivas acontecendo, a gente sempre fala aqui das altas, não é? E Santa Catarina vem com um bom número de altas, tem 68 pacientes de Covid-19. Na verdade, alta da UTI, esses 68 passaram para quartos normais, fase final de tratamento, provavelmente semana que vem já estejam voltando para casa. Eles foram para os leitos de enfermaria após apresentar importantes melhoras e o dado foi anunciado pelo governo de Santa Catarina. Então, 108 pessoas já, né, para ir para casa, para voltar para casa. Olha, um estudo na China mostra que o isolamento, e é isso que a gente está falando muito no nosso país, as pessoas estão afrouxando a quarentena, mas o estudo na China, onde tudo começou e foi uma verdadeira catástrofe, mostra que se eles não tivessem feito o isolamento social, eles teriam tido 1.400.000 casos a mais de infectados de coronavírus e teriam tido 56.000 mortes a mais se não tivessem feito esse isolamento social. Então, isso é levado a muito sério na China e eu acho que deve ser levado em todos os países do mundo, inclusive aqui no nosso, onde as pessoas estão pensando em abrir mão. Muitas, infelizmente, já estão abrindo, mas é bom parar e pensar duas vezes e tomar tudo outra vez. Aqui em São Paulo a gente precisa de 70% de isolamento, senão a gente entra em colapso no sistema de saúde, uma coisa que ninguém quer, na verdade, né? Então, olha lá, cidade que foi o epicentro do Covid-19 na Coreia do Sul, por conta do isolamento social também, mas principalmente por conta da testagem em massa, e o Brasil é o país que menos testa no mundo, segundo as últimas informações. Isso está sendo fundamental aqui e ainda, infelizmente, eles não conseguem fazer na velocidade e na quantidade que precisa ser feita, porque precisa importar. Muitos não estão chegando, muitas das encomendas, então a coisa está se atrasando. Mas, na Coreia do Sul, a cidade que foi o epicentro da Daegu já não aponta mais nenhum caso de coronavírus, para vocês terem uma ideia. É um progresso fantástico, não é? E na Espanha tem o menor número diário de mortes por coronavírus desde 24 de março, tá? Quando estourou tudo por lá, agora já tem o menor número, ou seja, é curva descendente mesmo, é a doença começando a entrar em queda, graças a Deus. E junto com essas coisas aparecem coisas muito bonitinhas que são de cuidado fundamental, assim, para aqueles que estão chegando nesse mundo tão doente agora. Isso vem acontecendo numa maternidade na Tailândia e eles têm colocado protetores nos recém-nascidos, protetores de rosto, né? Porque a pandemia, vocês viram, é uma coisa que se alastra muito rapidamente, foi para centenas de países de uma forma muito rápida. Então eles estão de olho nos bebês também, porque terminou essa história de grupo de risco, o bebê não pega, criança até tal idade também não pega, não é mais nada disso. Então, olha só, a gente tem uma foto para vocês para mostrar o tipo de protetor que eles colocaram nos bebezinhos. É a coisa mais fofa, já já a gente mostra aí para vocês. É lá em Bangkok, essa maternidade, capital da Tailândia, e está fazendo um maior sucesso. Todo mundo aí que a mamãe já tá para ter o bebê, já pergunta se vai ter aquele protetor, porque ele tem uma coroazinha assim, ele é uma graça realmente e protege a criança. E olha lá, ó,
Deixa eu ver. Não, essa foto de vocês está esquisita, não é nada disso. Eu tenho uma muito mais bonita. Esse protetor é feio, mas eu mostro já. Eu vou achar para vocês, mas tudo bem. Esses aí estão funcionando realmente, mas tem uns outros que são muito bonitinhos, mais bonitinhos do que esses aí. E olha, por falar em bebês, teve uma recém-nascida aqui em São Paulo que se recuperou de coronavírus e é aplaudida ao ter alta na saída do hospital. Olha só, tá vendo como o bebezinho infelizmente pode contrair o corona? E tá aí, a bebê se recuperou, graças a Deus, recém-nascida, né? Uma fase perigosíssima, você não tem o sistema de defesa ainda completo. E aí os aplausos quando ela foi embora, muito legal. A Rebeca, ela foi contaminada na UTI neonatal pela própria mãe que tinha o coronavírus, mas não apresentava os sintomas. Aí entra a história da testagem, né? Coronavírus também, um veterano, olha a faixa de idade, de recém-nascida a um veterano de guerra de 99 anos, gente. Também se recuperou e também foi para casa. Isso aconteceu na Inglaterra. E ele vai completar 100 anos, vai ter o prazer de completar 100 anos agora em julho, no mês de julho, quando a doença por lá também deve, né, curva abaixo, deve ir já cessando, desaparecendo essa fase do corona aí. Então, olha, idosa, é uma idosa, né, de 96 anos, não, essa é outra. Esse que eu tô falando é o idoso, veterano de guerra, 99 anos, faz 100 em julho e deixando também o hospital na Inglaterra. E em termos de avanços científicos, que a gente também sempre fala aqui no começo do nosso programa, são as vacinas, são os respiradores, né, são vários tipos de tratamentos sendo testados também. O que acontece? A equipe de Fórmula 1, uma equipe de Fórmula 1 da Mercedes, resolveu fabricar respiradores, só que eles estão fazendo um respirador muito mais adiantado que os mais potentes, vamos dizer assim, que os que existem e que são muito rapidamente fabricados e industrializados e já começaram. Eles querem numa primeira remessa para 10 mil respiradores sendo fabricado 1000 por dia, quer dizer, em 10 dias, no máximo 2 semanas, eles já entregam essa primeira remessa de 10 mil respiradores complexos, potentes, importantíssimos para salvar vidas, porque é um tipo de respirador que com muito mais força ele leva o oxigênio para os pulmões e faz todo um tratamento, uma dinâmica pulmonar que faz com que mesmo aqueles que estejam em casos mais graves consigam, né, assimilar esse oxigênio ou pelo nariz ou pela boca, consegue fazer com que o pulmão assimile esse oxigênio e o caso de mais gravidade vai realmente cedendo. Isso também é muito importante. Bom, só para encerrar aqui, a vacina que vem sendo feita na China, ela está muito bem. Todas as testagens, infelizmente, sendo feitas aí nos animais, deram um resultado positivo, acaba mesmo, previne mesmo, né, em relação ao coronavírus. E são várias as que estão sendo aí testadas pelo mundo. Essa já foi aprovada e deve entrar em fabricação, tá certo? E é isso. E agora você vai saber aí como é que é essa história do isolamento social, distanciamento social, que está virando isolamento social médio, porque agora, né, pelo menos aqui no estado de São Paulo, vai ter punição e punição severa para aqueles que furarem aí essa história. Mas como fazer esse isolamento, esse distanciamento, você vai saber com a Thaisa Pelosi. Vamos lá. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, gente. No vídeo de hoje, o Dr. Bactéria vai falar sobre como o vírus se propaga, os sintomas e também a importância da vacinação. Vamos acompanhar. É para sempre? Não é para sempre aqui. A gente espera que no Brasil, espera que no Brasil a coisa deve ir até junho. Se for rápido, tipo China, vai muito rápido e depois cai rápido. Então, em 1, 2 meses acabou a epidemia. Só que esse pico aqui, você vai ter milhares de pessoas precisando de UTI. Tá lá em cima, milhares de pessoas. Não tem UTI para todo mundo. Para que é UTI? O problema das pessoas que correm o risco de morrer é pneumonia nos 2 pulmões. A primeira coisa que ataca é o sistema respiratório. Não, a primeira coisa da febre, uma tosse seca, 80% passa, também nem sabe que pegou esse negócio aqui. Um grande percentual vai indo até que chega as pessoas que vão ter que ter cuidado com UTI. Essas pessoas que têm UTI, o pulmão dele está todo comprometido, então ele quase não respira. Tem remédio para coronavírus? Não tem. Então você tem que esperar que o organismo sare a pessoa.
Então você tem que dar tempo para o organismo sarar a pessoa. Ou seja, tempo na UTI. Oxigenando a pessoa, porque ela não vai conseguir pulsar oxigênio. Tá? Então se ela não pulsa oxigênio, ela morre. Se ela não tem como pulsar oxigênio, não está no UTI, não está no respirador, o risco de morrer dela é muito grande. Então você tem que oxigenar a pessoa. Agora, se tem 10 milhões e 1 milhão de UTIs, o que vai fazer com os outros 9 milhões? Então a ideia é que as pessoas não andem para um monte de gente pegar, que vai aumentar o tempo da epidemia, porém vai achatar o pico. Então vai ter mais facilidade de pessoas encontrarem UTIs para se salvarem. Então demora mais tempo, mas morre menos gente. Então a gente tem as nossas, o que a gente tem que fazer, que cabe a nós, é a gente se prevenir. Uma pessoa com adoentada com Covid, né, ela passa para 2, 3 pessoas. Uma pessoa com sarampo, ela passa para 18 pessoas. Então, a transmissão delas é muito grande. Só que, por que o pessoal não está tão preocupado com o sarampo? Só que tem vacina. Essa vacina que eles estão tentando desenvolver, esse negócio aqui, vai demorar para sair. Então, esse vírus já se adaptou ao homem. Então, todo ano vai ter uma epidemia de coronavírus. O H1N1, todo ano tem. Você lembra de 2009, quando teve H1N1? Desespero, não tinha vacina, tal. Que era vacina? Todo ano tem H1N1. Todo ano tem. Todo ano tem. Só que pessoas já se vacinam. Sim. E aí, inteligentemente, o que o governo fez? Ele adiantou as vacinas. Todo mundo tem que se vacinar. Por quê? A importância da vacina. Porque se você pegar gripe, você vai no médico. Você vai encontrar um monte de gente com o quê? Com coronavírus. Você pode pegar as duas doenças. E você vai estar o quê? Utilizando aquele tempo, aquele espaço daquele setor médico para cuidar de coronavírus. Então ele vai tentar dar vacina em todo mundo para que não fique gripado, para que só cuide das pessoas com coronavírus. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração, um ótimo final de semana, feliz Páscoa e até segunda, se Deus quiser. Um beijo. Beijo aí para Thaisa Pelosi, né? Valeu a dica. Bom, e a gente começa daqui, não é? A nossa roda da fofoca com o Vladimir Alves. Boa tarde, bom, Sônia Abrão. Boa tarde a todos. Então tá bom. Cheio de bochichos hoje. Thiago Rocha já tá sabendo de tudo. Boa Tem tarde, bomba Sônia. aqui Oi, pra gente também. E Felipe Campos e seus bafões, né? Boa Felipe? tarde, Sônia. Boa tarde, querido. gente. E olha aqui, vamos abrir nossa primeira página falando de um ator que a gente gosta muito. Eu particularmente sou fãzaça pelo talento que ele tem, lindo ele é, todo mundo sabe, mas que de repente está aí tendo que responder a uma série de casos que ele protagonizou há 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas que agora, como a justiça é lenta, agora é que vem começando a aparecer os desfechos aí, não é? Casos envolvendo polícia, envolvendo justiça e que agora vão chegando à reta final e vem sentença daqui, pode vir sentença dali e é o momento de começar a responder por todas as encrencas que infelizmente acabou aí se metendo ou algumas vezes alegando que tem razão, outras vezes, né, a polícia achando que não tinha razão coisa nenhuma e levou para a delegacia e depois para o Instituto Médico Legal. Então uma coisa para fazer corpo de delito. A situação foi muito complicada em determinada fase da vida, nos últimos anos para cá, depois deu uma acalmada, graças a Deus, e ele está aí super bem na carreira e mostrando que o talento acima de tudo e que se recuperando é possível sim, não é? Essa pelo menos é uma mensagem ultra positiva, super positiva de Fábio Assunção. E é dele que nós vamos falar agora, está aí novamente na telinha, na reprise de Totalmente Demais, um dos maiores sucessos do horário das 7 da Rede Globo, ele como Arthur, um grande publicitário, um grande sedutor de mulheres que acaba se apaixonando pela mocinha da história, a personagem, a Elisa, vivida aí pela Marina Rui Barbosa, não é? E olha, aí ele já mais magro, porque ele está se preparando para um outro trabalho, como a gente contou aqui para vocês, ele perdeu 9 quilos, mas isso em função realmente do trabalho. Negócio seguinte, gente, segundo a revista Isto É, cerca de 3 anos após se envolver em uma confusão no interior de Pernambuco, o ator Fábio Assunção virou réu por 4 crimes. Segundo o site do Jornal do Comércio de Pernambuco, ele responderá na justiça por dano, resistência à prisão, desobediência e desacato. Assunção foi detido no dia 24 de junho de 2017 em um local de eventos da cidade de Arco Verde, naquele estado. E no local onde ocorria uma festa de São João, o ator teria agredido pessoas, desacatado policiais por aí afora. Todos os
esses detalhes, quem te conta agora é o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro. Boa tarde, Lobianco, lá do Carioca, da tarde é sua, né? Fale. Boa tarde, Sônia. Boa Oi. tarde a todos. Pois é, gente, na semana passada, o ator Fábio Assunção acabou sendo colocado na condição de réu dentro desse processo. Como você disse, Sônia, ele acabou... a conclusão do inquérito, né, optou por indiciá-lo em 4 crimes, né? Como você disse, tem 3 anos que isso aconteceu, que essa confusão aconteceu em Arco Verde. Arco Verde fica no sertão pernambucano e, na ocasião, o Fábio estava lá gravando aquele documentário Um Sonho para Você Ver. Verdade. E ali ele foi para uma festa de São João. Essa festa aconteceu no dia 24 de junho de 2017. E nessa festa, ele, de acordo com a acusação, ele acabou agredindo algumas pessoas, acabou quebrando o vidro de uma viatura, teria desacatado alguns policiais e feito ali um movimento de resistência em relação à detenção dele, né? Então, ele acabou sendo autuado por dano, por resistência à prisão, desobediência e desacato, né? Ele, na época, ele foi detido, ele acabou entrando numa liberdade provisória depois de pagar uma fiança no valor de R$ 9.370. E agora o processo correu, teve um indiciamento e o Ministério Público está dando, a partir dessa segunda-feira, da última segunda-feira, 10 dias a contar para que o Fábio apresente a sua defesa em juízo antes que o julgamento comece, né? A gente teve um posicionamento, Sônia, do TJ, que nós entramos em contato com eles também, e eles encaminharam essa notinha aqui pra gente, abre aspas. O TJ de Pernambuco. A denúncia do processo foi aceita no dia 2 de abril desse ano, na Vara Criminal de Arco Verde. Após ser citado, Fábio terá o prazo de 10 dias para prestar esclarecimentos sobre a denúncia, ou seja, apresentar a sua contestação, disse aí o Tribunal Judiciário de Pernambuco. Na época, o Fábio, ele apresentou uma nota também, ele postou uma nota, a gente resgatou isso, e ele diz o seguinte sobre esse caso, abre aspas, era uma noite de celebração, tínhamos acabado de exibir nosso documentário, filmado no sertão pernambucano, no palco principal do Festival de São João. Então fomos com a equipe confraternizar e a situação saiu do controle. Infelizmente aconteceu uma briga. Errei ao me exceder. Não fiz uso de nenhuma droga ilícita, o que será comprovado pelo exame toxicológico que eu mesmo pedi para ser feito. Serei responsável pelos danos causados. Agora estou bem. Agradeço pelas tantas manifestações de carinho e apoio que recebi. Peço a todos sinceras desculpas. Não é fácil, mas reconhecer meus erros e procurar sempre aprender com eles é o que eu desejo, disse Fábio Assunção, então relembrando que, apesar de ser um movimento novo, esse indiciamento é um caso bem antigo, né? Que aconteceu em 24 de junho de 2017. Depois disso, o ator já passou por vários procedimentos, né, em relação à sua saúde física, sua saúde mental, tá super bem hoje, já superou bastante coisas, então é bom pontuar, né, que hoje o Fábio está numa fase super nova, super revitalizada, e que apesar disso ser uma coisa do passado, ficou aí a consequência, né, para ele responder. Chegou o momento de responder mesmo diante da justiça. E aquilo que você falou, ele está numa fase, graças a Deus, muito bem, porque depois desse episódio em Pernambuco, ele se envolveu em outros, inclusive um aqui em São Paulo, né? Uma batida de carro, uma coisa assim. Também foi para o IML, também foi para a delegacia, quer dizer, era muita coisa junta acontecendo. Né? Supermercado, exatamente, Thiago, lembrou bem. E agora, graças a Deus, parece que a tempestade passou e ele está aí num período em que foi, inclusive, premiado pela PCA aqui em São Paulo como melhor ator, um prêmio que ele merece demais, realmente. Então, é o que faz a gente ter fé na vida, né? Inclusive, nas pessoas poderem superar os seus dramas pessoais e deixar aí fluir aquilo que bom Deus deu. No caso dele, todo esse talento aí de verdade, né? É verdade, gente. No caso do Fábio, o talento profissional dele de fato consegue se sobrepor a todos esses problemas pessoais, porque como você bem pontuou, Sônia, apesar dele ter vivido esse turbilhão,
foi no meio disso também que ele ganhou o prêmio de melhor ator do ano, né? De ninguém, teatro, Onde Nascem os Fortes. Exatamente. Também no teatro. Também no então teatro. ele sempre continuou sendo premiado profissionalmente. E claro, isso contribuiu muito para que os colegas de profissão, que, claro, além de conhecê-lo pessoalmente, saber do seu caráter e sua índole, também nunca fizeram desistir do Fábio como ator, né? Exatamente. Então ele teve um apoio incondicional, Da própria muito Globo. louvável da emissora, da própria Globo, Exatamente. da Rede Globo Televisão, dos diretores, dos amigos. Então eu acho que quando a gente fala de Fábio, a gente tem que lembrar mesmo do sucesso profissional dele, que se sobrepõe a qualquer coisa em relação a esses problemas pessoais. Exatamente. Se tem alguém que a Globo nunca abandonou, esse foi o Fábio Assunção, verdade. né? Isso a gente é testemunha, cobrindo aí todas as ocorrências em relação aos problemas pessoais do próprio Fábio e a maneira como ele sempre encarou tudo isso de uma forma transparente. Transparente. Né? Ele não negou, ele mostrava para todo mundo todas as fases da vida dele e isso sempre foi uma coisa que eu acho que fez com que o público também desenvolvesse por ele um enorme respeito, não só o fato de serem fãs, mas aqueles que nem conheciam tanto o trabalho dele começaram a respeitá-lo como homem, como ser humano. E acho que é um bom alicerce, né, para a pessoa se reconstruir, se reinventar, como foi o caso do Fábio aí. Vamos saber as opiniões aqui dos nossos colegas. Vamos lá. E o Fábio Assunção tem servido como exemplo, né? Oh. Para as pessoas que enfrentam problemas com entorpecentes, bebidas em casa. Porque assim, até serviu para as pessoas pararem de perseguir o Fábio Assunção com aqueles vídeos, porque eles pegavam uns vídeos antigos dizendo que se tratava de vídeo atual, vídeo daquele momento. E explorar tinha a uma imagem, perseguição. lembra? Explorar a imagem. Carnaval de 2019, o que fizeram? Marcavam baile com ele, máscaras de Fábio Assunção. After do Fábio Assunção. Exatamente. Virou uma febre. E aí as pessoas viram que realmente ele está levando com seriedade esse tratamento. Tem enfrentado aí as adversidades, claro, é normal, mas todos os dias a gente tem visto que o Fábio Assunção se desvencilhou daquela imagem do passado. Ele vem aí num caminho contínuo e a gente espera que siga aí e que as pessoas possam e devem, mais do que nunca, respeitar o Fábio Assunção. Claro, eu acredito particularmente que o pior já passou, né, Thiago? O pior já passou, mas vai ter que responder lá, né, Sônia Claro, Abrão? mas não está se furtando. Não está se furtando, mas infelizmente a consequência vem e demora, né? Então é difícil, a gente sempre fala, um adicto é sempre adicto. Ah, não, né? é assim, como é que é a história? Só por hoje, né? Só por hoje, é um dia exatamente. por vez, eles Um vão dia por contando vez. dia após dia, porque infelizmente as tentações estão aí e acontece, às vezes com uma cerveja, às vezes com uma cachaça e aquela bola uma de luta neve diária toda, mesmo, né? Vem, então assim, que bom, graças a Deus, que ele, neste momento, ele está conseguindo vencer. Porque a gente já viu algumas recaídas, a gente viu que não é fácil, muita gente achou que, não, olha, não é porque é artista da Globo, é porque é ator famoso, vocês estão passando a mão na... Não, gente, é qualquer pessoa. Se você tem uma pessoa dentro da tua casa, você sabe o quão difícil é deixar essa pessoa em pé e que ela consiga vencer. Então, assim, que bom que hoje a gente está falando de uma consequência do passado e que não é um novo episódio do Fábio. Que graças a Deus que isso aconteça, não só com o Fábio Assunção, com qualquer pessoa. Porque a gente olha hoje aqui para São Paulo, principalmente para o nosso centro de São Paulo, que vem acontecendo, você fala assim, gente, essas pessoas, elas precisam de ajuda, claro. porque elas não conseguem escolher, porque uma pessoa não escolheria ficar daquele jeito igual um zumbi. Claro, é verdade, e muitos não aceitam a ajuda, se revoltam, enfim, é muito complicado essa história de dependência realmente, mas é como o Thiago falou, tá aí, como o Vlad também falou, de repente ele é uma inspiração, uma motivação para que as pessoas, né, não dele, desistam da luta. O corpo dele, de último... Olha essa foto aí, ó, que é uma das mais recentes. Desculpa, Fábio, com todo respeito, viu, Fábio Assunção? Eu tô na academia e não consigo chegar. Aí você tava naquele vídeo que subiu, eu tava com aquela barriga enorme. Aí daqui a pouco você aparece desse jeito. Passa aí no direct do Instagram como é que funciona essa sua dieta. Saradão, que eu quero seguir. Né? Saradíssimo, Felipe Campos. Não, essa imagem realmente é para fechar a semana, né? Porque é uma imagem incrível, né? Que a gente vê esse homem aí deslumbrando toda essa beleza. Eu na verdade, eu acho assim que a adicção realmente, ela sempre tem que ser vigiada, mas ele tem tanto poder de superação, esse rapaz, o Fábio Assunção,
que ele mostra através do trabalho, né? Sim. Não sei se vocês percebem. Ele trabalhou muito até na fase mais atormentada Sim, dele. e aí ele né? vem, ele se supera, ele se coloca, ele é premiadíssimo, né? E o mais importante é a emissora acreditar nele. Sim. Que nunca, porque ele tem ele tem os problemas dele, enfim, isso não faz ele ser uma pessoa pior ou melhor, não faz ele ser menos ou mais ator. É o Fábio Assunção e ponto final. Tanto que nessa lista genial que o Alessandro fez, todo esse levantamento na época de nomes que ficariam na Rede Globo, o nome dele ficou. Sim, então é seria uma verdade, né, oportunidade, se Lobianco? quisessem naquele momento de tirá-lo do casting, não, mas permaneceram com ele. Significa o quê? Que ele é um profissional incrível e que a emissora gosta dele. É aquela história, é pau pra toda obra, né? E é então ele faz seriado, ele faz a novela, ele se coloca, ele se dispõe a trabalhar. Então é isso que funciona. É isso mesmo, e foi bem lembrado pelo Felipe, né, Lobianco, porque naquelas listas que você deu pra gente de atores aí que provocaram maior repercussão, o Fábio Assunção, estava na lista dos que ficariam, né? Ele não apareceu em nenhuma outra lista realmente. É verdade, a Globo de fato nunca passou pela cabeça da Globo abrir mão do Fábio em aspecto nenhum. E complementando uma coisa importante que o Felipe falou, né? O Felipe falou que o Fábio tem uma capacidade de transformação muito grande em âmbito profissional, né? Ele se reinventa de uma forma muito positiva. Sim. Mas eu também acho que no âmbito pessoal ele tem uma capacidade de transformação também muito boa. E a gente teve como exemplo aquele caso em que aquele cantor, a MC, fez aquela música ridicularizando ele, que acabou viralizando. Ele poderia ter colocado esse menino na parede com uma indenização absurda em prol dele, para tratamento ou qualquer tipo de coisa a benefício próprio, mas ele reverteu isso de uma forma inteligentíssima, colocando todo o valor autoral daquilo para quem estava assim como ele, passando pela dependência química, e revestiu todo esse dinheiro. Né? E na época ele foi muito coerente, né? Ele falou, eu posso me tratar, mas tem muita gente que não pode. Então ele virou esse jogo, eu não sei se vocês perceberam, a partir desse momento, não deu mais Fábio Assunção no carnaval, as pessoas se desestimularam naquele carnaval mesmo, e o carnaval ficou por conta do Surubom de Noronha, na época, né? É verdade, o Fábio saiu de cena. Substituiu a outra. Então, são dois fatores, né? Uma capacidade de reinvenção pessoal e profissional que o Fábio tem, que é de tirar o chapéu, né? É o problema realmente da dependência, como o Thiago falou, mas eu acredito que ele vai superar isso, como tá superando. Tá certo, então. E a gente vê a importância do trabalho nessa hora, né? E como, né? É uma terapia também, e é uma âncora, realmente, viu? Bom, eu sei que você tem um outro assunto aí para tratar, e vamos lá? Tem, Sônia. Olha, envolve a gente tem uma um cantor bomba. famoso, é isso também? Envolve. Antes de entrar, Sônia, eu queria só complementar uma continuação da informação que eu tive ontem. Ontem a gente estava falando sobre a possibilidade do Se Joga, né? Que já estava com 90% de chance de sair do ar. Hoje de manhã, Sônia, a equipe do Se Joga fez uma defesa pelo programa, a Rede Globo. Pediram uma chance para o Se Joga continuar no ar. Então, o que foi decidido? A cúpula da Globo passou para a produção que até agosto eles vão ter oportunidade de apresentar um projeto para o Se Joga, mas que possa reformular o programa. Trazer uma roupagem nova. Se for aceito, pode continuar no ar. Tá. Quer dizer, eles vão ter uma segunda chance, mas não é que eles segunda chance. Eles já voltam para o ar em agosto é que eles vão apresentar um projeto para ser analisado, porque senão... Não, eles já podem apresentar por agora as novas propostas. Se for tudo aceito, pode voltar em agosto. Mas até o momento a decisão é que vai ficar de fora mesmo. Elias, qual a sua opinião? Que não estava saindo no ar. Só a gente estava ouvindo aqui. Pelo que eu estava vendo, ele não acredita, nem no projeto e nem em nada. E vocês? Eu também não acredito, Sônia. Se conseguiram tirar do ar, eu não consigo compreender por que tiraram o video show do ar. Era só reajustar, o video show é importante, sempre foi importante para a grade. Fizeram uma série de reajustes também, né? Sônia, mas não adiantou nada. Não, que mas foi? Sônia, mas... Não adiantou nada os reajustes. Pois mas os reajustes que eles quiseram fazer era por gosto próprio, por gosto da direção.
Não era uma história que era colocada ao público. Estranho, porque né? a Globo sempre faz uma pesquisa junto ao público, então assim, né? não, é aquela coisa, sabe, de diretor que pega e fala assim, não, eu acho que fulano tem que ir, porque Vamos não sei o que sofisticar a história. sofisticar. E aí não deu certo. Tem que fazer o espetáculo de stand-up. Né? Vídeo Eu show acho é um que programa se de fofoca. joga. Então tá. Fala. Não, fala, conclui. Eu acho que o Se Joga, na verdade, ele é um programa que pode ser legal, mas ele teria que ser completamente Não, só manter o modificado. título, é isso? Se joga, né? Então o pessoal Não, vai se se joga jogar para outra emissora nessa porque não dá para assistir o esperança. Se Joga. Tá bom, então. Olha aqui, mas vamos voltar ao nosso assunto de origem aí. A explicação tá dada, é legal. Vamos torcer. Eu acho que não custa apresentar novos projetos mesmo, né? Cada um faz a sua parte. Vamos lá. Olha, gente, agora a gente tem uma bomba mesmo relacionada a mais um exame de DNA. Não A gente falou do Aguinaldo acredito. Ontem foi o Aguinaldo Timóteo, gente. Não quer aceitar essa neta de jeito nenhum. Ele falou que não. Não, Vocês menino. sabem que ontem, depois que o Aguinaldo entrou ao vivo aqui com a gente, a quantidade de pessoas que me mandaram direct falando eu dava tudo pra ser neta dessa pessoa simpática. O Aguinaldo conquistou muita gente nesse vivo ontem com a gente. Ele se divertiu a beça. Agora, esse caso já é muito mais complicado, gente, quê? porque esse famoso cantor, ele já faleceu. Ele já morreu. Deus. E há um pedido, já há um ofício encaminhado para o cemitério onde ele está sepultado para ficarem apostos para uma possível exumação do corpo desse cantor. Pois é, mas eu vou explicar o porquê que isso foi feito, Sônia, porque não teria uma outra forma. Eu tô falando aqui da história, realmente um cantor muito famoso, um sambista, que estourou no Brasil todo, chegou a se apresentar, fazer muito sucesso até em alguns países lá fora, como por exemplo na Alemanha. E eu tô falando da história de um rapaz que acha que é filho dele, do Alain. Eu vou preservar o sobrenome dele por enquanto, mas o primeiro nome dele é Alain, a gente tem fotos dele também para mostrar. E o Alain, ele mora aqui em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ele tem cerca de 30 anos de idade e ele cresceu a vida toda sem um pai. Ele não cresceu sem saber quem era o pai, sofria muito com isso no colégio, mas em um determinado momento da vida dele, há cerca de 6, 7 anos, a mãe chamou, sentou para conversar. Não seria só ele tem outros irmãos que também seriam filho desse cantor famoso. Tá brincando? Pois é, mas os irmãos, Sônia, não quiseram mexer nessa história. Ele foi o único que quis levar isso à frente. Sim. O Alain. Então, a mãe contou, sentou com ele e falou, olha, eu vou ter que te falar a verdade agora, você já está crescido, já vai ter uma filha, vai casar, vai ter sua família, e eu vou te contar a sua origem. Você é filho desse cantor famoso, seus irmãos também. Gente foi aquele do baque, céu. É um ele teste procurou... de DNA em família, assim, coisa Em família, louca. pois é. Essa pauta, Sônia, só uma observação. Eu descobri essa pauta junto com a nossa repórter, a Paula Jéssica, também, que fez um trabalho de apuração muito importante, me passando bastante informação. É um mérito muito grande para a Paula estar comigo nessa. Então, e aí, qual foi o primeiro passo que esse rapaz fez? Procurar uma advogada. E essa advogada, de imediato, abriu o processo de paternidade na justiça, só que o que ela fez? Esse cantor famoso tem 3 filhos. E por que vai ser necessária a exumação? Intimaram dois desses 3 filhos, esses 2 não responderam, chegaram a publicar em edital a intimação, eles não deram sinal de vida. O terceiro filho conseguiu ser intimado presencialmente por um oficial de justiça, assinou o recebimento do caso, ou seja, o filho desse cantor famoso está sabendo desse caso, mas apesar dele ter reconhecido a intimação e ter dado ciência ao caso, ele não quis saber, ele não retornou à justiça. Ele só deu, tô sabendo, mas sumiu, não deu retorno nenhum. Por isso, o que foi feito? A advogada mandou um ofício para o inventário, né, a partilha de bens, o processo que partilhou os bens entre a herança desse cantor para os 3 filhos, falando, olha, para esse inventário porque pode ter mais um possível filho para dividir os bens. E encaminhou um ofício para o cemitério para falar, talvez não seja possível fazer DNA com os filhos, porque os filhos não aparecem, não querem saber. Então, talvez seja necessário fazer a exumação do corpo desse cantor quando o processo correr
para esse exame aí de DNA, pena, gente. né? Eu acho Então, seria por esse contexto apenas a exumação. Certo, mas puxa, que isso, não é? Os filhos legítimos, vamos dizer assim, totalmente reconhecidos, legalizados, podiam ter um respeito à memória desse pai, não custa nada se chegar lá, né, deixar pegar um pouco da saliva, uma gota de saliva e já resolver essa situação. Que como foi no caso do Mussum, né? Exatamente, né? Pegou um fio de cabelo. E pronto, né? Resolveu a vida de todo mundo aí, quer dizer, eu acho isso uma coisa bastante, é direito de cada um, claro, mas é um egoísmo, você não precisa deixar desenterrar o corpo do seu pai, quando você pode doar uma gota de saliva aí para que esse teste seja feito. Acho horrível isso, sinceramente, né? Pois é, e assim, a gente espera até que ao longo do processo, quando deferirem a exumação, eles mudem de ideia. Esses filhos vão ter que estar presentes para acompanhar a exumação do pai, né? Então seria melhor, é mais fácil tirar um fio de cabelo meu do que eu passar por esse sofrimento, né? Então a gente pede para que essa família opte pelo mais fácil, né? Claro, gente. É muito sofrido todo esse processo. Talvez, não sei se a família sabe que não é só um irmão, aí seriam 3. Né? Já pois que, são pelo 3. jeito, esse cantor famoso tinha uma família paralela, constituída mesmo. Não foi um romance, né? Uma coisa extraconjugal que veio, deixou um fruto e passou. Não, para ter 3 filhos com a mesma pessoa é porque se formou uma família com ela, né? Aí eu acho que pode ser que complique. E uma coisa interessante, Sônia, eu tive a informação que num determinado momento da vida, esse cantor famoso morou no mesmo prédio que a outra mulher com esses outros supostos filhos que seriam deles. Uau! Então teve 2 famílias morando juntas. Foi ali entre vizinhos. Eu te explico, diretor. O diretor não entendeu. É assim, ele teve essa segunda família pelo jeito e e botou a família para morar, essa segunda família, no mesmo prédio que ele morava com a família oficial. Entendeu? Aí fica tudo prático, próximo de todo mundo. Aí você vê o tamanho só a família, isso, Sônia. Só a família oficial não sabia o que é. Aí você vê o tamanho do coração, porque poderia ter colocado em lugar longe. Mas quando a pessoa tem um coração bom, o que ela faz? O prédio, põe do lado. Mora no 17, isso, põe né? no 16. Deus me perdoe falar só apertar de o botão, né? Mas puxa vida, acho uma tremenda de uma sacanagem. Que Deus o tenha, mas fez tudo errado, né? Fez tudo errado aí. Todo mundo perguntando se é o Emílio Santiago, que a gente já cobriu o caso do Emílio aqui, também estão aguardando o DNA, exumação, mas não tá? Essa foto é do garoto que está pleiteando aí o teste de paternidade. Lembra o Emílio Santiago, essa foto aí? Não lembra não, mas não é o Emílio Santiago. Não é. Eu tenho que bater palma para essas pessoas, porque você manter uma família é tão complicado. Você tem que bater palma? Não. Que legal. Você imagine 2, porque eu acho... E no mesmo prédio. Eu acho que tem que ter talento para isso. Talento para realmente... E se ele erra? Vai na casa de uma, chama com o nome da outra. Olha, que a gente já viu muitas essas histórias de famílias paralelas, mas assim, botar para morar no tão mesmo perto prédio assim, é gostar de adrenalina, é gostar de correr risco, na verdade, né? Mas isso é tudo suposição, doida. porque no fim das contas, o que acontece? Não vem o boleto do condomínio? Ao invés de ser 2 boletos, porque papel sulfite é complicado. Aí vem tudo vezes 2, entendeu? Conta de água, vem tudo vezes 2. Você já sabe que paga 17 e pode 16. estar no nome da mãe. Pode? Claro, não precisa estar no nome dele. Deve ser complicado. É complicado isso. É bastante complicado. Agora, eu ia perguntar só uma coisa para você. É um cantor que, você falou que é muito famoso, mas que deixou uma herança gorda? Alguma coisa que possa dividir por 6 filhos, no caso de ficar constatado, que se o irmão for, eu acho que os outros 2 aí vão querer fazer também, né? Com certeza, para ser reconhecidos. Então, seria uma herança para dividir em 6. Isso. E nos 6 filhos. Então, ele deixou essa fortuna ou não? Olha, para vocês terem uma noção de patrimônio musical, esse cantor lançou 32 discos, foi alvo de documentário, filme, então ele deixou uma herança musical muito gorda mesmo, gente. Apesar de ser um cantor muito humilde,
sempre continuou morando em comunidade. Ele, ó, pra vocês terem noção, olha como é a história desse cantor para ver se vocês matam quem é. Ele, na verdade, é pernambucano. Nasceu em Recife, veio para o Rio de Janeiro há muitos anos trabalhar com construção civil, em obra. Ficou desempregado, foi morar na rua, aqui em Copacabana. Conheceu na rua uma mãe de santo, ela ficou sensibilizada com o fato dele tá desempregado, morando na rua, levou ele pro terreiro Umbanda dela, lá ele se dedicou à religião, e essa mãe de santo virou para ele e falou: fica calmo, meu filho, porque eu tô vendo que o seu caminho é na música, você vai renascer, a sua vida vai renascer na música. E daí em diante, 32 discos que foram discos de total sucesso, bateu metas de venda, teve tudo aquilo, disco de bronze, disco de ouro, platina disso, platina daquilo, ganhou tudo que se possa imaginar. Agora eu vou dar uma dica boa. Qual? O cantor Marcelo D2 fez um álbum em homenagem a esse cantor. Ficou mais fácil agora, hein? Agora é muito fácil. O que foi, diretor? O que foi? Ah, tá. O diretor só falou pra gente perguntar quem é. Mas olha, eu acho que eu sei. Agora que você fala do Marcelo D2, é um cantor que a gente sempre gostou, irreverente mesmo, talentosíssimo. E ele teve no nosso programa, inclusive, na época que a gente fazia O A Casa é Sua. Eu tenho foto dele no nosso programa, inclusive. Vamos falar quem é? Vamos nessa. Ó, falando em Marcelo D2, D2 tem tudo a ver com uma frase que foi uma das frases mais conhecidas desse cantor, que é: ser Leonardo da Vinci, porque é que eu não posso dar dois. Que foi tema de uma das músicas mais famosas aí desse malandro. Verdade, né? De quem que a gente tá malandro. falando? Só pode ser do Bezerra da Silva, né? Exatamente. Bezerra da Silva tá aí eternizado, né, no samba do nosso Brasil. Adoro. E com essa agora deixou essa complicação aí para ser resolvida. E você e a Jéssica Paula vão acompanhar essa história até o final, né? Vocês acharam parecidos, Sônia? Eu até brinquei com o Luciano. Não, Luciano, se colocar Mané. uma boinazinha em cima da cabeça desse menino e ver o Bezerra de boina... Mas se eu colocar uma boina e botar uma cruz escura, eu também vou parecer com ele. Qualquer um desse jeito. Porque é a caracterização. É muito simbólico. É muito simbólico, realmente. Mas vocês acharam alguma semelhança? Eu não Aqui achei. essa Você parte achou? do sorriso aqui, assim, Tá, achei. você? Nem no óculos. Você? Nem no óculos. Eu sou péssimo para essas coisas, eu nunca acho. Então somos dois. Redes Agora, sociais. quando a mãe passou, a mãe foi certa. Igual a mãe lá do caso do Mussum. Falou, é teu pai, não tem dúvida. É Então seu vamos e de mais acompanhar. 2 irmãos, né? Tá certo. Verdade. Redes sociais. Eu tô no Twitter, no @AlessandroLB, e no Instagram, Alessandro Lobianco. Tudo junto. Obrigado, Maravilha. gente. Qualquer coisa é só chamar. A gente Se ama. não chamar, Feliz Páscoa pra você, tá, Lobianco? Até segunda-feira. Olha, gente, vamos continuar daqui? Olha, falaram de Vamos. Gilmara Sanches também, uma jurada do Silvio Santos, que dava beijo. Eu também, essa eu não conheço. Atriz, irmã da Elaine Cristina, outra grande atriz, estrela de altíssimas novelas. Beijoqueiro, Hã? né? Tinha beijinhos? O quê? Beijinho? Não sei. Isso eu não me lembro. Gilmara. Só sei que ela era super linda também. Bom, Buchicho. Vamos lá, Buchicho. Vamos lá. Hoje é sexta-feira santa, né? Boa tarde, grupo. Hoje é uma boa tarde abençoada. Que Deus abençoe todas as famílias em todo o mundo. Amém, profeta. Faltando uma pessoa no grupo. Saiu. Quem? Saiu. Brito Júnior saiu. Ai, não, pelo amor de Deus. Triste memória. Chega! Me segue lá no @Vladimir Alves no Instagram e obuchicho.com.br. Sônia Abrão, Diga. um caso que vai pegar, e já pegou muita gente de surpresa também, quê? por conta das declarações de um ator e também humorista e apresentador da Rede Globo de televisão. Ele esteve envolvido em 2 casos de traição pública, inclusive, todo mundo soube, até porque flagraram esses momentos, e ele decidiu Discreto, falar sobre o ocorrido. E aí perguntaram para ele, escuta, o fato de você uma hora tá com uma e pegar outra, sem ser a sua ficante ou a sua namorada, e depois um outro caso, você tá namorando e também pula a cerca. Mas ele era casado. Casado, né? E recentemente exatamente. namorado. E mesmo assim, E como ele ele é apareceu famosa com outra famosa. Aí perguntaram pra ele, escuta, você não acha que isso te
torna um machista? E aí ele deu uma explicação que vai deixar muita gente de cabelo em pé. Não, é verdade. Ele deu uma explicação polêmica que vai deixar muita gente de cabelo em pé, até por conta agora desse período de férias, de pandemia, as pessoas estão em casa, podem observar suas crianças com outros olhos por conta da declaração dele, que é bombástica. Tá. É polêmica. Sério? É Então, muito polêmica. conta, ué. Ó, ele disse o seguinte, o repórter da revista Veja entrevistou esse humorista e falou que recentemente a ex dele esteve envolvida num caso de suposto assédio sexual. A ex? Suposto assédio mulher? moral. A ex-mulher dele. A A ex-mulher ex-mulher dele. dele. A mulher envolvida Em um suposto Tá caso bom. de assédio. Ok. E aí ele falou o seguinte, olha, não presenciei a situação e seria injusto se tomasse partido. Saiu pela tangente. Não pela ex, né? E também por conta do outro que era colega de trabalho dele. Acusado de ser o assediador. O assédio. Torço para que o fato seja devidamente apurado e me mantenho neutro por respeito aos dois. E aí o repórter segue. Quando você esteve casado, o senhor foi flagrado beijando outra mulher e se desculpou. Casado de novo, apareceu mais uma notícia de traição. Já com a revista nova tá mulher? perguntando, Não, O tá que bom. tem a dizer? Pelo menos estão juntos, Tá. né? Ele disse o seguinte, não costumo falar da minha vida pessoal, mas me vi precisa. obrigado agora. Foram situações completamente diferentes. Né? É uma era loira, outra era morena. Seletivo, né? É. Seletivo. Desta vez, tanto Caso eu... diferente, o que é, Vlad? Era uma Uma era loira, outra era morena. A situação é diferente. É O diferente. Vlad é muito cínico. Desta vez, tanto eu quanto como a minha atual mulher saímos com outras pessoas no período em que estivemos separados. Ele veio com essa desculpa Uma delas com quem eu saí decidiu trazer a história a público. Inclusive, eu acho que eu contei essa história aqui. Foi, você contou aqui, agora já Não sei quem é. considero... Olha, estão me ligando aqui, não era você não, né? Não considero isso uma má notícia. Não considero isso também uma notícia. Uma notícia? Não é uma notícia. Ele falou que não. Tá Isso bom. não é notícia. Por esses episódios, o senhor foi acusado de ser machista. É assim que se sente? Aí que vem a parte dramática da história. Tá. Como grande parte dos brasileiros, fui educado com base em padrões que hoje não são mais aceitos. É claro que já devo ter sido machista, mas acredito que muito menos do que a média. E isso certamente tem a ver com traumas que eu sofri. Tá, vai. E aí vem os traumas que ele conta aqui, ó. Mas terapia tá aí para isso, né? Exatamente. Vai lá né? se tratar. Talvez ele esteja tentando se reencontrar. Bom, Não, o tomara repórter que perguntou, consiga. que traumas são esses? Olha, gente, é grave agora a situação. Fui abusado sexualmente 2 vezes. Criança? Aos 7 e aos 11 anos. Nossa. Deus. Na primeira, nem sabia o que era sexo aos 7 anos. O caseiro do lugar onde eu passava as férias começou a se aproximar de mim e pedir favores. Ele me chantageava dizendo que se contasse algo a qualquer pessoa, meu cachorro morreria. Eu era muito ingênuo. Um dia, quando só estávamos eu e ele em casa, foi para cima de mim e iniciou a relação. Ele usou uma outra expressão aqui. Senti uma dor imensa, mas durou pouco porque meus parentes, que tinham ido ao mercado, voltaram para buscar a carteira. Mais tarde, o pesadelo se repetiu com um amigo mais velho da família. Ele não chegou a consumar o ato como o caseiro, mas me beijou e passou a mão no meu corpo. Foram 2 episódios difíceis. E aí a revista pergunta, por que você nunca tocou nesse assunto publicamente? Aí ele diz, para se ter uma ideia, só depois da morte desse conhecido da casa, há cerca de 10 anos, consegui contar à minha família. Hoje, já falo de maneira natural, porque entendi, após anos de análise, que o constrangimento não é meu, e sim de quem me abusou. O que fica disso é o susto, o trauma e a desconfiança. Meu Deus, não, essa parte é séria mesmo. Quer dizer, terapia ele já está fazendo. De repente é um novo ciclo aí que se inicia, porque o comportamento dele sempre foi muito polêmico, muito controvertido.
Agora, esse tipo de gente que faz isso não vai pro céu, não, vai pro inferno, arde mesmo no Mas mármore. assim, Deve estar sempre em ardendo. família, né? Arde no Sempre em mármore. família, ou ligações, gente que tem É gente ligação próxima, com a né, família, Sônia? gente É sempre próxima. gente E de próxima só que conseguir faz falar isso. depois que o cara Que coisa. morre. Mas Você é já sendo lógico. adulto. Para você ver que é uma coisa que marca, assim, a Marca pessoa mesmo. profundamente. E ainda bem que ele está conseguindo falar a esse respeito. E a gente está falando de... Estamos falando do Marcelo Adnet, da Rede Globo de televisão, que concedeu uma entrevista polêmica para a revista Veja aos jornalistas A nova edição de Jana agora? Sampaio e Sofia Cerqueira, que estão com essa matéria da revista Veja desta semana. Certo. Olha, uma situação Ah complicada, lá, o né? humor é terapêutico. Isso é verdade É, porque mesmo. ele fala sobre humor, ele fala sobre coronavírus, ele fala de política. E aí, claro, que entraram nessa seara pessoal. Ele e com a aí- Dani Calabresa, com quem ele foi casado. E aí, durante esse casamento, teve aquele flagra que repercutiu muito. Hoje eles estão separados. E depois disso ele continuou aprontando, mas agora está com uma outra companheira, é isso? Tá com outra companheira. Eles brigaram, na verdade se separaram e, E ela cada um botou foi a boca aproveitar no o mundo. carnaval. Tá. Ele apareceu com uma moça, ele E e ela ela com- com um rapaz. É tipo E Vale aí, Night, não, a né? gente Sim. tava, é o Vale Night. Era É o tipo Vale vale Night. separação. É, Vale Night. Deram o Vale Carnaval um pro outro e aí ele contou, falou que na verdade Nossa, eles ainda já bem estavam que ele, separados. Ainda bem que ele começou a se tratar. Daí, ele contando isso, claro, né? Tipo, a gente não tem nenhum especialista aqui, mas a gente começa a entender que por que, né, também essas repetições de sai de uma relação, entra na outra. Eu não sabe? vejo. Não faria Eu essa acho que- correlação. eu acho Eu não não faço faria. correlação. Não faria. Porque, mas assim, é um comportamento masculino generalizado que vem de décadas, já mudou de século XX para o século XXI, e nem todos foram vítimas de pedofilia. Então, não sei. Eu acho que é mais essa coisa, eu acho que tem muito a ver com caráter, com mentalidade, com a visão de relacionamento e de casamento que ele não levou a sério enquanto ele estava casado com a Dani. Não mesmo. Acho legal ele estar fazendo uma terapia, eu acho que o mundo devia estar num divã, já falei isso, eu já faço a minha parte há 20 anos, então não me cobrem nada. Mas em relação a ele, não acho que com esses traumas do passado ele explique o relacionamento, o casamento que ele teve com a Dani e tudo que ele aprontou. Pode sabe? refletir em algum comportamento, não necessariamente Não em necessariamente relacionamento. de ficar atraindo e se expondo e sendo flagrado e cerrando o próprio galho em matéria de imagem. Ele perdeu muito com o público com isso. Então, talvez ele descubra, né, várias coisas. E jogar a culpa na geração, é de cultura e não sei o quê, parece o Zé Maier, mas o Zé Maier já tem 70 anos, acho. Né? Para ele não serve mais esse tipo de coisa, não. Não. Eu não concordo, eu entendo, a gente respeita, imagina o que seja um trauma como esse, a Xuxa mesmo colocou, era amigo da família também, aprontou tudo que aprontou. Esses dramas são vividos, são pesados, Por causam décadas. traumas. Eu acho muito legal, acho que a terapia dele está funcionando, que ele está podendo falar. E a cura vem pela palavra, entendeu? Logo, logo, esse peso todo, se Deus quiser, ele vai estar livre disso. O que você falou aí, diretor? Ah, tá. Ele vai voltar? Ele tem alguma coisa para falar agora? Então, vamos lá, vamos para o Rio de Janeiro novamente. Voltou Alessandro Lobianco, lá do Carioca da Tarde é Sua, que foi? Olha, Sônia, pedi para voltar aqui rapidinho para dar notícia triste pra caramba. Infelizmente, consegui confirmar só agora. Faleceu, morreu no Ceará. E por ironia do destino, porque saiu do Rio para fugir da situação do Covid, já que Rio e São Paulo estavam nos polos principais da doença. Foi para o Ceará, mas acabou infartando na última segunda-feira e foi a óbito o irmão do Renato Aragão. Estou falando do Francisco Paulo Aragão. A gente conseguiu confirmar essa informação, Sônia. Vou abrir aqui com a Shizuka Yamazaki, que foi diretora de vários filmes, né, do Renato Aragão. Eu lembro dela, inclusive, com a direção do Lua de Cristal, com a Xuxa. E ela informou o seguinte: Paulão, que produziu tantos filmes dos Trapalhões, ele também foi produtor de muitos filmes, foi-se para colocar com o audiovisual lá em cima. Eu o conheci ao dirigir o filme O Noviço Rebelde, que filmamos no Ceará e no Rio de Janeiro. Fiquei encantada com a sua educação, delicadeza, sabedoria, competência e principalmente seu bom humor.
Paulão nos fará falta. Vá em paz, companheiro, e nunca deixe de rir. Isso aconteceu na última segunda-feira, né? Sim. Mas a gente conseguiu só, agora tá aí com a Tizuca confirmando essas informações, Sônia. Poxa, que triste, né? Toda a nossa solidariedade à família do Paulão, ao próprio Renato Aragão. Imagina o choque dessa perda realmente. Que triste, né? E essa semana também, a avó do Guilherme Leão, que é o segurança gato do metrô, que participou da Fazenda, foi sepultada na última quarta-feira, suspeita do Covid-19 também aqui em São Paulo. Olha. Ela estava internada no hospital de Hermelino Matarazzo, o quadro dela se agravou, ela foi transferida para o TI de Setúbal, mas infelizmente ela não resistiu e faleceu e foi sepultada na quarta-feira. Não puderam nem se despedir da dona Mercedes Nunes Leão, que faleceu aos 72 anos. Esta semana. Tadinho, triste, viu? né? Também para ele, toda a nossa solidariedade aí. Alessandro, valeu, obrigada aí. Tá? Só para pontuar, Sônia, diga. 89 anos que ele tinha, tá? 89 anos, tá certo. Ele é irmão mais velho do Renato, então. Do Renato, isso. Tá certo. Obrigada, querido, até. Rodrigo Cowboy. Foi ele. Olha, Sônia, todo mundo lembra do Rodrigo Cowboy, desse jeito, ganhou... Perdeu tudo que tinha, né? Perdeu o prêmio de $500 mil, aquela coisa toda, investiu errado, pegou, comprou boi, mas aí a fazenda não era dele, ele alugou a fazenda, enfim, acabou perdendo, infelizmente. Mas ele apareceu, Sônia Abrão, muito diferente, que eu falei, não é possível que esse é o Rodrigo Cowboy. Quer ver a imagem? Essa daí é na época de ganhador. Agora, quando você vê o Rodrigo Cowboy, você fala assim, gente, mas o que aconteceu com ele? Tá diferente, tá mais magro, alguma coisa aconteceu? Olha isso, Sônia Abrão. Nossa, é ele? É ele. É ele. Então, é isso que me chamou a atenção. Quantos anos depois? Olha, nós estamos falando, Sônia Abrão, do Big Brother Brasil 2, 18 anos. 18 anos, mais ou menos. Teve um ano que o Big teve 2 edições, se eu não me engano. Então, nossa, Thiago. 17 ou 18 anos. O que está acontecendo com ele? Então, é isso que eu fiquei preocupado. Eu falei assim, gente, mas o que será que aconteceu? O que aconteceu com o Rodrigo Cowboy? Será que ele não está bem? Aí eu explico para você, o pessoal do Big Brother, eles estão fazendo uma retrospectiva e aí eles chamaram, evidentemente, os ganhadores, grava um vídeo aí, porque não dá para levar para o estúdio, grava um vídeo por causa do coronavírus e fala aí. Quando apareceu, eu falei, esse é... Eu, Rodrigo. É o Rodrigo. Aí, mais do que depressa, a nossa produção astuta pediu para o Bruno Tálamo, o repórter do programa, conversar com ele. E o Bruno conversou, Sônia Abrão. Vamos ver agora? Então vamos lá, vamos conferir esse papo. Mas a imagem impressiona. Será que ele tá com diabetes? Impressiona, não sei o que foi. Eu sei que ele é pai, ele tem um filho pequeno ainda. Vamos ver, vamos saber agora, vamos lá. Oi, Sônia Abrão, muito boa tarde para você, boa tarde a todos da bancada e também ao público de casa que nos acompanha. Hoje a nossa live é com o Rodrigo Leonel, mais conhecido como Rodrigo Cowboy, ele que venceu a 2ª edição do Big Brother Brasil e ressurgiu na mídia aí nessa última semana, depois que ele participou de uma chamadinha que a Rede Globo faz para promover a atual edição. E aí a aparição dele rendeu aí muitos comentários, né, Cowboy, nas redes sociais. Pessoal comentando que você emagreceu um pouquinho, Cowboy. Você é muito querido de todos nós. Então o pessoal quer saber se você tá bem de saúde ou só emagreceu mesmo. Como é que você tá, meu querido? Ué, beleza, eu agradeço a oportunidade, viu? Obrigado pela consideração. Né, a gente, nessas redes sociais aí, a gente, graças a Deus, percebeu que o povo, a gente é bem quisto, né? Graças a Deus. Mas eu acho que o pessoal pode ficar despreocupado. Não é que eu emagreci, eu acho que na época eu tava muito gordo, né? Aí é diferente. Então, todo mundo não dá pra emagrecer. A hora que você emagrece é que você engorda. Aí fica nesse impasse, mas realmente eu tô mais magro, mais velho, né? Já com 50, né? Fiz agora dia 4 de abril, 50 anos. E também, dentro desse contexto todo, eu vinha treinando muito, né? Que eu tenho um objetivo, que eu acho que é em novembro, se eu não me engano, uma prova que é mais ou menos. Então eu vinha nadando bastante, muita bicicleta, muita corrida. Então eu acho que é por isso que deu uma enxugada a mais. Então o pessoal fica mais tranquilo, porque quando você apareceu muito
mais magrinho, o pessoal comentou, será que ele tá doente? Será que ele não tá doente? Você ganhou o Big Brother há 18 anos atrás, né, Rodrigo? E na época você pegou um prêmio de R$500 mil. E aí você até, em entrevistas, você comentou que não investiu muito bem esse dinheiro, que teria feito um investimento diferente se fosse nos dias atuais. Parece que você investiu em bezerro, em gado, né, Rodrigo? Na verdade, o prêmio, a gente, na verdade, na época, eu investi ele até bem, você entendeu? Mas, com o andar das coisas, né, na verdade, eu sei ganhar dinheiro, mas eu não soube muito segurar, manter, né? Mas, de qualquer forma, a vida minha continua, tá boa, a saúde tá boa e vamos correr atrás. Então, eu continuo treinando cavalo, dando assessoria em fazendas, né? Então, tá mais ou menos nesse caminho aí. Tá certo, cowboy. Prazer falar contigo e muito bom saber que você tá bem de saúde. Você é muito querido, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Manda um beijo pra Sônia. Beijo, Rodrigo. Torci por você naquela edição. E eu lembro que ele era apaixonado por uma menina que estava fazendo ele de bobo. Depois eu não sei o que aconteceu do romance entre eles. Aqui fora acabou não rolando. Mas não importa, ele tá bem, tá casado. Como que era? Thaís, é verdade, uma morena de cabelos longos, é verdade mesmo, Fê, é isso aí. Bom, ele tá bem, graças a Deus, e ele vai participar de uma prova de hipismo, é isso? Uma prova a cavalo, que ele diz que está se preparando, então também exige muito esforço físico, e ele queria mais emagrecer. O que impressiona é a foto, porque ele falando não impressiona. Não tá ele tão... tá mais magro, mas não tá tão esquisito como ficou essa foto, porque a foto... Eu acho que deu uma paralisada, sei lá. Então, mas esse é o vídeo, ó. Esse aí é o vídeo que ele mandou pro Big Brother. Então você, quando assiste esse vídeo, no nosso não tá tanto. Mas quando você vê esse outro vídeo aí, você fala assim, ué, gente, mas o que será que aconteceu? Será que tá tudo bem? Será que... E é isso, porque... Mas tá tudo bem. Graças a Deus. Porque, graças a Deus. Né? E a imagem, porque a gente guarda essa primeira imagem. Você não... Sim, né? Imagina, até a gente atualizar, né? Nossa programação é complicado mesmo, viu? Bom, vamos mudar de assunto. Tem bafão com o Felipe Campos, mas antes falando que a Fafá de Belém, ela resolveu cortar o vinho na quarentena e ela adotou um cardápio leve, já emagreceu 9 quilos, a informação do jornal O Extra. Só tá comendo isopor agora. O que foi? Só tá comendo isopor. Não pode assistir live. Eu acho que isopor engorda. Olha, Fafá, 9 quilos a menos, nada de vinho na quarentena. Não faz pode isso com o live, diretor, né? ele morre. Porque o que o povo tá enchendo a cara com essas lives, vão dormir tudo de ressaca. Não, mas não precisa. Vinho não dá para encher a cara. Ah, tem gente que enche. O diretor toma uma taça por noite. Uma tacinha. É. Para abrir o apetite, chique, não é, Sônia? Ele é chique. Porque a gente toma aquele roxo, sabe? E olha aqui, gente, essa notícia realmente é preocupante, né? Na abertura do nosso programa, a gente estava falando que já estávamos beirando 1000 mortes, infelizmente, por coronavírus aqui no nosso país, e nós acabamos de chegar lá e ultrapassar um pouquinho. Como disse a Joyce Maffezoli, 1057 mortes. Já estamos beirando 20 mil casos de infectados. Nós estamos em 19.638. Então, mais do que nunca, tentem ficar em casa, por favor. Não existe um remédio específico ainda que seja a cura definitiva. Não existe. A única coisa palpável que a gente tem, que pode nos proteger, fora as medidas de higiene, é o afastamento social, o distanciamento social. Então, por favor, é uma coisa temporária e que vai significar salvar milhares, quem sabe milhões de vidas. Façam isso. A China só se livrou assim. Então, não custa seguir o exemplo, os bons exemplos dos países que estão passando por essa tragédia como a gente aqui, tá certo? Tentem, por favor. Por favor. Bom, vamos aqui para o bafão de Felipe Campos. Eba! Né? Cadê? Cadê o quê? A musiquinha ele não... você quer que ele entre? Ele entra. Não, mas tudo bem. Bom, eu Pode achei entrar. que fosse Twitter, você acredita? Ele ia ler Twitter, Deus do céu! Não. Ele não sabe mais nem fazer bafões. Um tratamento falso urgente. Olha lá. Ele é falso, né? Vamos lá. Olha só, 4h29.
Me segue aí, Felipe H. Campos é o meu Insta e Felipe Campos Oficial é o meu canal no YouTube. Bom, é o seguinte, Sônia Abrão, eu recebi uma informação que essa moça estaria grávida de 8 semanas, né? E ela teve aí envolvida, ela é ex de um grande cantor, e ela estava aí, aí recebi a informação que ela estaria grávida de 8 semanas. Aí eu fui atrás, liguei para ela, conversei com ela, e aí ela desmentiu. A Milady Mihaly. A Milady chegou, né, disseram, olha, ela tá grávida de 8 semanas. Eu falei, gente, mas ela, né, tipo... Separou do Wallace Arraes? Separou, enfim. Aí liguei para ela, conversei com ela, bati um papo e ela me disse o seguinte, Felipe, não estou grávida, não existe a menor possibilidade de eu engravidar. Por quê? Porque além de eu ter colocado o DIU, eu também estou tomando uma medicação que eu não posso engravidar nos próximos 3 anos. Ou seja, ela não vai engravidar. Então, se houverem ou houver alguma notícia falando sobre gravidez da Milady Mihaly, ela mesma disse que não está grávida. Pai, afasta de mim esse cálice. Tá bom, mais alguma coisa? Não. Nossa Senhora. Sônia, eu vou buscar só um café ali. Viu, Sônia? Ó, fica aqui com o meu celular, qualquer coisa. Ó. Olha, eu atendo, tá aqui, ó. Fica ali. Eita, semana quente, não? Foi mesmo, realmente. Olha aqui, gente, cabeleireiro das celebridades desembolsa quase R$1 milhão, 860 mil reais para pagar funcionários na quarentena. A gente está falando, segundo a revista Quem, do Marco Antônio Biagi, super famoso aí, né? Cabeleireiro das estrelas mesmo. Ele disse o seguinte, porque ele disse para a revista Veja, inclusive, o salão dele, claro, teve que fechar como todos os outros salões de beleza. E ele disse, com o salão fechado, eu decidi sacar 860 mil reais para pagar os salários dos meus 143 funcionários. Eu jamais deixaria o meu time na mão. Minha sorte é ter aplicação. Eu não tenho bolsa Louis Vuitton, nem relógio Rolex, não. Para mim, patrimônio é parede, é tijolo. E com essas, ele tinha uma economia de 860 mil reais que ele pôde sacar e pagar 143 funcionários que não estão trabalhando no momento. E por falar em cabelo, viu, Sônia Abrão? Claro. Eu não aguento mais receber mensagem do teu cabelo. Todo mundo elogiando que seu cabelo tá preso e você tem que usar mais vezes. Você vai ver quando você abrir seu Instagram. Foi que falou, acho que foi a Biadora que me contou, me falou que você fica lindíssima de rabo de cavalo. Ela é muito linda mesmo, viu? Bom, gente, vamos lá. Quem quer pro Marco Antônio, tem mais Marco Antônio de Biagi. Sônia Abrão tem uma história curiosa de um famoso. Quem? Biagi, B-I-A-G-G-I. Você viu, né? O Marco Antônio sacando 800 mil para pagar os funcionários e cantores mandando os seus embora, né? A carteira cheia de dinheiro, para não falar outra coisa. Tô ficando desbocado, né? É o Siqueira. Ele tá me deixando desbocado, aquele Siqueira. Ô, Sônia, tem um famoso que aconteceu. Sucesso total. Ele vendeu bala no trem. Ele tinha que tirar a areia do rio para poder vender. Nossa, que triste. E ele passou hoje. Né? Cheio Nossa, de vida dura. É um que da pedofilia, o outro que passa que vende bala. Ele teve que vender bala no trem. Ele teve que tirar a areia do rio para vender. E quando ele tinha fome, a mãe dele mandava rezar. Nossa, gente. E tendo todas essas dificuldades, ele trilhou e tem trilhado uma carreira de sucesso. Um artista que o Brasil inteiro e o mundo também admira e que hoje está desempregado. Mesmo desempregado, ele tem 2 propostas de emprego, mas não pode trabalhar. Por quê? Ué. Porque tem um desafeto na emissora onde ele prestava serviços. Ué, e de uma história que já vem, de anos. É apresentadora? Ele contou em primeira pessoa essa semana para a revista Veja também. Esse é um ator, até então estava na Rede Globo, falamos dele recentemente, e que hoje decidiu falar de uma vez por todas o que aconteceu durante toda a trajetória dele. Ele falou que ele foi casado com uma atriz. Foi maravilhosa. Ele terminou com ela por carta. Porque não tinha WhatsApp. Se tivesse WhatsApp, era no WhatsApp. E aí, horrível isso. Um amigo dele, que também era amigo da mulher dele, tomou as dores dela por ele ter terminado com ela por carta. Só que ele se resolveu com a mulher.
Sim. Ela faleceu Eles eram e ele amigos. esteve o tempo todo ao lado dela, inclusive com a atual mulher, cuidando desta atriz até os seus últimos dias no hospital. Verdade. E aí ele decidiu contar essa história toda. Desde da infância, passando aí pela fase adulta. Ele falou que já ficou 2 novelas simultâneas, 2 produções do mesmo tempo, e que hoje ele não tem como trabalhar. Ele disse que ganha 5.500 de pensão, né, de aposentadoria. Já sabe, né? É claro, falou 5.500, eu já sei quem é. Estamos falando de Estênio Garcia. Estênio Garcia, Cilada Bino. Que fez uma reportagem, concedeu uma entrevista essa semana para a revista Veja em primeira pessoa, que ficou bárbara. Vale a pena ler, porque ele conta toda a trajetória dele e ele falando, inclusive, Cadê a página digital da que o velho perde o valor. Ele falou que durante o período em que ele esteve na geladeira, que ele falou, poxa vida, mas o que acontece? Por que a Globo me mandou embora? Ele fala de Globo. Ele não pôde ir saber que seria demitido. Teve que ir a Marilene, que recebeu a notícia. Não pode entrar na emissora? A Rede Globo mandou um comunicado, como ele mesmo disse, mandou um zap para que a Marilene comparecesse aos estúdios Globo, porque ele não poderia ir e que a demissão seria... Ele falou, tem coisa aí. E aí ela soube da demissão. E ele, claro, ficou magoadíssimo. E aí ele falou que desse período ele tem recebido o auxílio de grandes amigos, né? Como Regina Duarte, Antônio Fagundes, são pessoas que ele conversa e estão ao lado dele. E ele fala, eu tenho 2 convites para protagonizar 2 novelas, só que por conta do Silvio, ele deu o nome, por conta do Silvio de Abreu, eu não posso trabalhar na Globo. Nossa, porque o Silvio era amigo da Cleide Ácones, que era a mulher do Estênio na época Garcia. em que houve a faleceu separação 2013? por carta. 2013? Não lembro quando foi. Né? Ele contou aqui na revista. Mas eles já eram amigos, eles já tinham superado 2013, essa separação há muito Sônia, tempo. eu tenho, realmente. Eu tenho uma errata sobre a questão do paparazzi, do Gil Rodrigues, da G-News. Sim. Sim. Na verdade, gente, aquele vídeo que passa o Marcelo Cosme. Da Globo News. Da Globo News, que correndo ali na orla, lá no Rio de Janeiro, me passaram a informação que seria o Gil Rodrigues, nosso colega paparazzi, que também ele poderia estar também fazendo alguns trabalhos para a G-News. Na verdade, não é o Gil Rodrigues. Não tem absolutamente, não é o Gil Rodrigues. E realmente a G-News se pronunciou, falando que já faz também algum tempo que ele não faz trabalho com eles também. Então, assim, agora, na verdade, é um civil comum, não é paparazzi e também não é o Gil Rodrigues. Então, tá certo agora, devidamente esclarecida essa história, né? Vamos falar de Big Brother? Vamos aí, para complementar a história do Estênio Garcia, ele tem 2 anos de convênio médico que a emissora está oferecendo para ele, mas mesmo assim agora ele está fazendo um tratamento porque ele não consegue dormir, está tomando um antidepressivo. É o choque ainda, não é? 2 novelas, a gente sabia que tinha um convite da Record. Tem então... 2, ele falou que tem 2 pessoas, ele não deu nome. Ele falou assim, ó, com o anúncio da minha demissão, 2 autores de novela me procuraram para dizer que haviam me escalado para determinados projetos. Guinaldo Silva na parada, com toda certeza, né? Boa sorte, Stênio. Olha, Mari Palma e o Felipe Ciani, já recuperados do coronavírus, eles voltam para a CNN já na próxima segunda-feira, retornando ao trabalho, depois de 17 dias de ausência. Muito legal, realmente, né? E Marcos Mion, olha aí, com essa história de coronavírus, a Record traz o Mion de volta para o seu programa. É isso mesmo, Vlad? Amanhã eles vão exibir. Amanhã já? Amanhã é sábado, que bárbaro, Amanhã tem uma edição especial do Legendários no horário em que ele foi consagrado. Aos sábados, por volta das 10 da noite, tem uma exibição especial do programa do Mion. Quem sabe eles já não estão testando a volta do Mion. Nunca deveriam ter tirado Legendários, nunca, né? Mas não custa tentar a volta dele. Twitters, vamos lá. Olha lá. Vai lá. Marisa Arge, ou Arg. A tarde é sua. Eu admiro muito o Fábio Assunção. Ele é uma fênix, ressurge das cinzas mais forte ainda. Não se esconde atrás da figura pública que ele representa. Já enfrentou várias batalhas e venceu. Um cara humilde. Parabéns
Marisa de Quaraí, Rio Grande do Sul. Olha que lindo. Beijo, Marisa. Feliz Páscoa aí pra você, viu? Quem mais? Quem mais tá aí? A Débora Alves Pereira, Sônia. A tarde é sua, boa tarde. É verdade que o Marcos Mion volta com o programa Legendários? Pronto, Flávio. Tá vendo? Acabamos de responder. Amanhã é uma reprise especial. Vamos ver o que rola disso. Tomara. Estamos aqui na torcida, realmente, pro Mion. Fala, Felipe. Olha só, o Márcio Esser, diversão, informação e bom astral. É só aqui, claro, Márcio. No A Tarde é Sua. Sônia Abrão, manda um alô para o Noroeste do Paraná. Beijo, beijo, Márcio. Beijo, Márcio. Muito legal. Mais uma? Vamos lá. A Rita Santana, era a Elke Maravilha mesmo, a do selinho no Silvio Santos. É, a cara da Elke, isso. Mas tinha a Gilmara lá, Sônia. A Gilmara também recebeu muitos aqui. Tá. Atriz. Então, Bom. tem duas já, né? Olá. José Cerqueira de Quadros, boa tarde, Sônia. Não teria sido a jurada Gilmara Sanches a trocar selinhos com o Silvio Santos? Pelo jeito, também, viu, Zé? Agora, a gente só não sabe a quem a Iris Abravanel estava se referindo. Fala, dona Iris, está todo mundo querendo saber. Vamos girar e nós voltamos já. Vamos esvaziar a geladeira hoje sim, tá? Em um minutinho. Bom, hoje, gente, dia 10, não é? Seria, e vai ser sempre, o aniversário do Gugu Liberato. E a família do Gugu postou uma mensagem que é a seguinte: hoje, 10 de abril, Gugu completaria 61 anos. Nesse 2020, ele não está mais aqui pertinho da gente. O Gugu atendeu ao chamado de Deus e seguiu sua caminhada agora lá no alto, onde vivem os anjos. Neste seu dia, querido Gugu, vamos lembrar de você, inspirados pelo aviador francês Antoine Saint-Exupéry, em que, no seu livro Pequeno Príncipe, nos apresentou a frase: o essencial é invisível aos olhos. Você passou por nossas vidas e semeou um sentimento muito especial. Esse sentimento segue batendo em nossos corações. Basta deixarmos de lado as coisas superficiais e focarmos na verdadeira beleza, que é algo que existe dentro de cada um de nós. Assim, é o grande tesouro que a vida nos dá, algo tão grande e infinito que não pode ser acessado pelos olhos. Assim, é o sentimento verdadeiro, algo que não vemos e nem podemos tocar, podemos apenas sentir. Não podemos mais ver você bem de pertinho, mas sentiremos para sempre a sua energia, a sua luz. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Reunimos aqui uma seleção de fotos, que são essas 10 fotos inéditas que vocês estão vendo agora, né? Vamos girar e nós voltamos já. Gente, olha, hoje, 8h30 da noite, vai ter aí a missa online para o Gugu, a pedido da família dele, tá? A mãe dele quis que houvesse essa missa e vai acontecer. Vocês podem acompanhar pela internet. Feliz Páscoa para vocês, feliz Páscoa para todos vocês. Estão indo embora e o Gugu sempre no coração da gente. Vamos lá. E eu acho que a gente vai sentir saudades uns dos outros, né? De verdade. Foi muito legal. Matar saudades pela TV, né?